Olá, Brasa Viva! Chegamos então ao penúltimo episódio da série e a gente vai falar sobre o nível Sod, onde Cristo revelado é o maior tesouro escondido nas Escrituras. Eu queria que você prestasse muita atenção hoje, porque o maior benefício que você vai ter em toda essa série pode ser que seja hoje, porque as revelações vão começar a fluir de dentro de você como rios de águas vivas, porque, afinal de contas, você vai ter conhecido algo que quase ninguém comenta e nem nos ensina. E eu estou aqui compartilhando para que você possa compartilhar também com outras pessoas. Eu quero começar esse episódio de uma maneira diferente. Eu quero ler 3 textos bíblicos que, à primeira vez, parecem não ter nenhuma relação entre si. Mas no final desse vídeo, eu espero que você enxergue que todos eles apontam para uma única pessoa. O primeiro texto está em Provérbios 25:2. Sei que você já sabe quem é essa pessoa, mas isso é pedagógico para a gente aprender, para a gente repetir, até incorporar, até que Cristo habite em nós. Primeiro texto, então, Provérbios 25:2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, nós somos uma nação de reis e sacerdotes, nós temos que ter um comportamento real. Para isso, a gente precisa esquadrinhar. E se a glória de Deus é esconder e a glória nossa é procurar, por que não se aprofundar cada dia mais nas Escrituras? O segundo texto que eu quero ler está em Isaías 45:3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus conhece o teu nome, Deus te chama, Ele quer te entregar coisas insondáveis. O terceiro texto que eu quero ler está em Mateus 13:44. Deixa eu procurar aqui. Pronto. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou. Então, cheio de alegria, vende tudo o que possui para comprar aquele campo. Agora, guarde esses 3 textos na sua mente, porque eles parecem falar de tesouros diferentes. Mas será que eles falam? Durante toda essa série, nós caminhamos em cima de uma pergunta. Como Felipe conseguiu olhar para Isaías e, começando exatamente naquele texto, anunciar a Jesus ao eunuco? Essa pergunta nos levou a uma jornada. No primeiro episódio, nós descobrimos que não basta ler, é preciso compreender. Depois aprendemos o Peshat. Respeitamos o contexto histórico, o autor, a cultura e os primeiros ouvintes. A gente se perguntou o que essas pessoas entenderam quando ouviam, o que o autor quis dizer a esse povo naquela época. No episódio seguinte, nós entramos no remês, descobrimos que a palavra conversa com ela mesma. O que Deus espalhou ao longo das Escrituras foram pistas que vão formando um único e grande mosaico, como se fossem peças de um quebra-cabeça que só a gente olhando todo que a gente consegue entender. Depois nós chegamos no Drash e percebemos que conhecer a Bíblia não basta. Ela precisa nos conhecer e nos revelar a nós mesmos. Ela precisa nos confrontar o nosso coração e transformar a nossa vida. A gente precisa, à medida que lê a Bíblia, ser transformado em nova criatura. A gente precisa morrer e nascer de novo da água e do Espírito. Então, a palavra ela precisa confrontar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Alguém tem que olhar para a gente e falar assim: cara, você está muito diferente. E você também tem que se reconhecer da seguinte forma: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, agora vamos para o final. Chegamos ao último passo dessa caminhada, que é o nível Sod, mas ainda teremos um próximo vídeo. Por isso eu disse que é o penúltimo vídeo. Então, deixa eu desfazer aqui um equívoco em relação ao Sod. Quando algumas pessoas ouvem essa palavra Sod, que significa secreto, né, escondido, elas imaginam códigos secretos.
conhecimentos reservados para poucos, assim, ó, mistérios acessíveis somente para uma elite espiritual. Mas não é assim que o Novo Testamento apresenta os mistérios de Deus, não é isso. A vontade de Deus é que todas as pessoas conheçam e prossigam em conhecer a Cristo e atinjam a perfeita estatura de Cristo, que a gente conheça Jesus face a face, não só de ouvir falar, que a gente tenha intimidade com Ele. Então, na Bíblia, um mistério não é algo que Deus deseja esconder de nós, é algo que permaneceu oculto por um tempo, mas que Deus decidiu revelar no momento certo. Por exemplo, Isaías falou do servo sofredor e aí 700 anos depois surge Jesus. É isso, exatamente isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O mistério que esteve oculto durante gerações, mas agora foi revelado. E que mistério é esse? Cristo. Perceba, o maior tesouro escondido na Bíblia nunca foi um código, uma gematria, uma coisa esotérica, cabalística. Não foi nada disso. Nunca foi uma fórmula, nunca foi um método de interpretação, sempre foi uma pessoa, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, vamos voltar comigo aos 3 textos que eu li no início. Provérbios diz que Deus encobre certas coisas e que a honra do homem é buscá-las. O contexto, ele fala da busca humilde pela sabedoria e pelo conhecimento. E aí eu quero lembrar que existe um provérbio que diz que conhecimento se adquire, mas a sabedoria é o Senhor quem dá. Isaías, ele vai falar de tesouros escondidos. Então, originalmente, Deus faz essa promessa a Ciro, mostrando que abriria diante dele riquezas ocultas para que ele conhecesse quem era o Senhor. Mas esse princípio, ele revela um Deus que traz luz àquilo que estava oculto para cumprir os seus propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam segundo o seu propósito. E depois Jesus ele conta a parábola do tesouro escondido. Um homem encontra um tesouro tão valioso que vende tudo que possui para adquirir. Jesus também fala sobre a pedra, a pérola, que um homem vende tudo para adquirir aquela pérola. Agora, vamos fazer uma pergunta. Qual é esse tesouro? Será apenas o reino? E quem é o rei desse reino? O próprio Davi, ele fala assim, o que eu tenho é o Senhor. O Senhor é a minha riqueza. Ele fala, que poderei oferecer ao Senhor por tudo que tens me dado? A melhor coisa do Velho Testamento era ter a presença de Deus, como a presença esteve sobre Sansão. E hoje a presença, através do Espírito Santo, foi derramada sobre todos nós. Quem é o rei desse reino? Quem é o centro dessas promessas? Quem é aquele para quem toda a Escritura aponta? Do início ao fim. Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega. Isso aí é letra grega, mas no originalmente eu sou o Aleph e eu sou o Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto, é uma cabeça de um boi, ou seja, eu sou a força, eu sou o poder, eu sou aquilo que o ser humano não consegue realizar, porque um boi ele ara a terra, coisa que o humano não consegue fazer. Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Então, Jesus é o Aleph, é a força para realizar aquilo, e é o ômega, ou seja, o Tav, a última letra do alfabeto hebraico. E essa letra é uma cruz, que significa marca, pacto, sinal. Ou seja, Jesus é o início e o fim de todas as coisas. Então, a gente chega no texto de Colossenses 2:3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você percebe essa revelação? Começamos falando de coisas escondidas, terminamos encontrando Cristo. O tesouro não é um segredo esotérico, não é uma coisa mística. O segredo é Jesus. E é por isso que Filipe não ensinou apenas um método ao eunuco, ele ensinou a Cristo, Cristo ressuscitado. Escândalo para os judeus, mas para nós
salvação. Estou falando o texto bíblico, tá? Não estou dizendo que é um escândalo até para os judeus de hoje. Longe de mim criticar os nossos irmãos. Filipe anunciou Cristo e é por isso que Jesus repreendeu os líderes religiosos dizendo: vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Ele falou, cara, vocês como um mosquito engolem um camelo. Você viu, como nós falamos no vídeo, num dos vídeos anteriores, sobre Saulo, o mestre da lei, que não conseguiu enxergar Jesus, enquanto Jesus não se manifestou para ele no caminho, e ele teve que ficar cego durante 3 dias. De repente a gente precisa ficar cego para poder enxergar. É possível a gente conhecer a Bíblia e não conhecer aquele sobre quem a Bíblia fala. Pense nos discípulos a caminho de Emaús, assim. Vamos lá, eles conheciam as Escrituras, eles andaram com Jesus, eles eram discípulos e eles estavam a caminho de Emaús. Eles foram andando, Jesus foi pessoalmente com eles. Eles conheciam Moisés, conheciam os profetas, eles conheciam tudo, mas eles não tinham entendido. Eles estavam tristes, eles estavam desmoronados, eles estavam sem esperança, porque a esperança deles era a presença de Jesus, física, né? Mas Jesus curou o servo do centurião sem nem ir lá, curou à distância. Marta e Maria chegam para ele e falam, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não precisa estar fisicamente aqui nesse lugar, nem na sua casa. Ele está em espírito, ele é Deus conosco, ele é Emanuel. E aqueles homens ali a caminho de Emaús, eles estavam desesperançados, arrasados, porque sabiam das notícias, eles estavam olhando o jornal do dia, mas eles não estavam analisando as Escrituras e que Jesus ressuscitaria. Então Jesus se aproxima, começa a explicar desde Moisés até os profetas, tudo o que a respeito dele constava nas Escrituras. Não foi assim o texto? Deu uma aula extraordinária. Imagina, você conviveu com Jesus, você foi discípulo de Jesus, você não está enxergando Jesus andando do seu lado em carne e osso, ou melhor, não sei se estava em carne e osso, mas estava ali com eles, tanto é que acho que era carne e osso porque Jesus comeu com eles, fez uma refeição com eles. E no fim daquela caminhada eles não disseram, aprendemos um novo método. O que eles disseram? Porventura, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Esse é o verdadeiro sode. Não é descobrir um código secreto, é ter os olhos abertos para reconhecer Cristo em toda a palavra. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. Agora, olha para trás e veja a jornada que a gente fez. No Peshat, nós aprendemos a respeitar o texto. No Remês, nós aprendemos a enxergar as conexões que Deus colocou nas Escrituras. No Peshat, a gente perguntou o que os primeiros ouvintes entenderam, o que o autor queria dizer para o primeiro ouvinte. No Remês, a gente aprendeu a enxergar que aquele texto ali estava conectado com diversos outros textos na Bíblia. Se você baixar essa Bíblia The Word, que eu falo sempre, você vai encontrar nela, sabe o quê? Você vai encontrar aquelas mesmas anotações de rodapé que tem aqui, ó, falando aqui, isso aqui também está em João, isso aqui está em Mateus, isso está aqui, isso aqui está ali, entendeu? As coincidências do texto, um texto que remete a outro, quando Jesus está falando, quando João fala, esse é o Cordeiro de Deus, aí tem ali as anotações de onde se encontra essa afirmação, qual a ligação. Então a gente aprendeu isso em Remês. No Drash, a gente aprendeu que a palavra nos ilumina, nos revela quem a gente é para a gente mesmo, porque assim, quando Abraão se dispôs a sacrificar Isaac, ele estava revelando para Abraão e para Isaac o quanto ele era fiel a Deus. Então, no Sode, nós descobrimos que toda essa caminhada tinha um único destino, é Cristo revelado. Talvez você tenha começado essa série querendo aprender uma técnica para interpretar melhor a Bíblia.
e eu espero que você tenha aprendido, mas eu oro para que você tenha encontrado algo infinitamente maior, infinitamente melhor, alguém infinitamente maior, alguém infinitamente melhor, inigualável, adorável, que é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro prometido a Abraão, ele é o Cordeiro da Páscoa, ele é o servo sofredor anunciado por Isaías, ele é a luz do mundo, ele é o verdadeiro jubileu de Levítico 25, que anuncia liberdade aos cativos, perdão aos pecadores e restauração aos quebrantados, de quem Isaías fala em Isaías 63 ou 53 ou 61. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Aleph e o Tav, ele é a força e ele é o poder, ele é o início e ele é o fim, ele é o centro das escrituras. Talvez você hoje seja como o eunuco, você ama a Deus, você lê a Bíblia, procura respostas, mas não entende, sente que falta alguma coisa, como a gente falou no início desses vídeos aqui. A resposta continua sendo a mesma anunciada por Filipe naquela estrada: Jesus. A chave interpretativa da Bíblia sempre é Jesus. Se você lê de Gênesis a Apocalipse, você encontrando Jesus, você vai estar fazendo a interpretação certa. Você vê que Adão e Eva pecaram, e aí eles se escondem, porque veem que eles estão nus, e aí o que Deus faz? Deus mata um animal e faz roupas de pele para eles, ou seja, tem um cordeiro já em Gênesis para remir o pecado. Então é preciso que a gente não só admire a Bíblia, mas que a gente confie nessas palavras. Confia no Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É preciso confiar nele. Não basta estudar sobre Ele. Não basta nem fazer milagre, orar em língua, nada disso. Porque o próprio Jesus fala que Ele vai barrar algumas pessoas e essas pessoas vão falar assim: mas Jesus, eu fiz milagres no teu nome, eu expulsei demônio, eu orei em língua, eu curei os enfermos, tal. E Ele fala: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então é preciso que a gente conheça, que a gente tenha intimidade, que a gente tenha relacionamento diário com Jesus. Aquela mulher samaritana, à beira do poço, ela teve apenas uma conversa com Jesus na beira do poço. Jesus revelou a vida dela toda e ali ela já saiu pregando a palavra, já saiu anunciando a Jesus. Ela foi a primeira pessoa a quem Jesus se revelou como Messias. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa anunciar o Evangelho, pregar a tempo e fora de tempo. É preciso seguir Jesus, tomar sua cruz e seguir. Não basta saber que Ele morreu. Não basta saber que Ele ressuscitou. É preciso crer que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. E vida em abundância. Hoje eu quero convidar você a fazer mais do que terminar uma série de estudos. Eu quero convidar você a encontrar o tesouro. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo. Eu quero convidar você a encontrar com Jesus como aqueles homens encontraram Jesus a caminho de Emaús. O coração deles começou a queimar. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, existe uma verdade que a gente precisa conhecer. E para a gente ter essa vida em abundância, é preciso que Ele, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, seja a luz que estava no caminho de Saulo de Tarso quando ele encontra Jesus. Porque quando Saulo encontra Jesus, ele fica cego. Mas depois a visão dele é restaurada. E naquele período de 3 dias que Paulo ficou sem comer e sem beber, talvez tenha sido o momento dele de fazer um inventário pessoal bem feito. Quando a luz se apresenta para nós, é a hora que a gente fala igual Pedro: apartai-vos de mim, porque eu sou pecador. Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A luz, quando se apresenta para nós, quando vem a revelação do Sode, que é ver de quem a Bíblia trata, é como Isaías diante do trono falando: ai de mim que sou pecador.
e sou um homem impuro de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor. Então a nossa impureza, a nossa podridão é revelada. E aí depois que a gente tem essa consciência de pecado, que uma brasa viva vem, toca na nossa área de iniquidade, o Senhor vai perguntar: a quem enviarei? E aí a gente precisa responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus, nos arrepender dos nossos pecados. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então só o Espírito Santo pode fazer isso por mim e por você. E aí a gente recebe o perdão que ele conquistou na cruz. Assim como o Cordeiro tirou o pecado, impediu a morte de entrar na casa dos egípcios, assim como o Cordeiro vestiu a nudez de Adão, Jesus também, ele conquistou na cruz. Jesus é o Cordeiro Pascal, Jesus é o Cordeiro que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele na cruz, ele recebeu toda a maldição. E a gente precisa receber esse perdão. A gente precisa entender que a nossa vida, ele já nos comprou com sangue. É permitir que ele reine sobre cada área da sua vida e você entender que você não deve mais nada. A sua dívida foi paga na cruz. Agora, entenda uma coisa: toda boa interpretação, nós não encontramos apenas um significado, nós encontramos uma pessoa. Toda boa interpretação da Bíblia, a gente encontra Jesus Cristo, independente do texto que você estiver lendo. E eu quero terminar exatamente com as palavras de Colossenses. A gente veio até aqui procurando um tesouro, um segredo, um código para a interpretação da Bíblia, uma chave que nos traz a revelação mais profunda. E como eu falei, quando você lê a Bíblia e pergunta ao Espírito Santo, ele vai trazer revelação. Só o Espírito Santo é capaz de trazer isso. Só a presença de Deus é que vai te trazer toda a riqueza. A arca da aliança na casa de Obed-Edom trouxe prosperidade para a casa dele. Os animais ficaram férteis, o gado, as frutas começaram a surgir. O que aconteceu com tudo? O poço começou a brotar água. Eu imagino dessa forma, tudo começou a dar certo na vida dele. Então é isso que a gente precisa, a presença de Deus. E quando Davi pegou a arca e levou para o palácio, Obed-Edom foi atrás. Então não saia da presença, continue buscando o Espírito Santo, porque os discípulos a caminho de Emaús, eles estavam desmotivados, mas aí Jesus aparece e faz a ceia. Eu quero te convidar hoje, separa os elementos. Jesus não falou que é para você cear no domingo na igreja. Também não estou dizendo que isso está errado, está certo fazer a comunhão. É importante que, se você não faz em casa, o pastor faça periodicamente. Também não está dizendo que é uma vez por mês. A gente precisa entender isso. Saber que Jesus falou assim: fazer isso em memória de mim toda vez que estiverem reunidos. Paulo não estava presente na ceia, mas é o melhor cara que descreve a ceia. E ele fala: examine-se a si mesmo, ou seja, tenha revelação de si mesmo. Lembra quando a gente fala do draste, fala da gente ler e a luz nos iluminar para a gente poder entender quem a gente é, para a gente sair curado e arrependido? Então, o texto de Colossenses diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, que a partir de hoje, cada vez que você abrir a sua Bíblia, você não pergunte mais o que esse texto significa, mas como esse texto me conduz a Cristo. É preciso a gente buscar, porque Deus não escondeu o maior tesouro para que poucos encontrassem. Ele revelou esse tesouro para que todo aquele que nele crê, como disse Jesus, tenha a vida eterna. Então, que o Senhor faça o seu coração arder cada vez mais quando as Escrituras forem abertas, como quando Jesus conversava com os seus discípulos a caminho de Emaús. E que Cristo seja sempre o centro da sua leitura. Você está lendo Amós, você vai procurar Cristo ali. Da sua fé, da sua vida, é Jesus. Então, entenda isso, que Jesus é o centro de tudo. E ele é o maior tesouro. No próximo vídeo nós vamos fazer uma reflexão
e uma parte prática, vai ser o último vídeo da série, e eu quero encerrar esse vídeo falando sobre esse texto que a gente vai estudar. E esse texto fecha tudo daquilo que a gente já procurou e buscou até agora. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Conhecimento se adquire, sabedoria é Deus quem dá. Quão insondáveis são os teus juízos, como é inimaginável a forma como você julga em amor, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quantas vezes a gente chegou num lugar e falou assim, meu Deus, como é que Deus me trouxe até aqui? Como é que Deus me colocou nessa posição sabendo quem eu sou? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O Senhor pergunta para Jó, estou falando aqui, Remeis, vem cá, onde é que você estava quando eu separei os montes, os vales? Ou quem primeiro deu a ele? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Jesus é a chave. Então a gente precisa sempre ser conduzido por Jesus. E ele falou assim, eis que estarei convosco todos os dias. Então não abra mão da presença, não abra mão do Espírito Santo. Lembra que a gente falou de jubileu? Lembra que a gente falou de Isaías, do ano aceitável do Senhor? Jesus morre, Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito é derramado. Eis que estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio como um som, como um som, um vento impetuoso. E as pessoas e nas suas cabeças foram vistas como labaredas de fogo. Então, que o Espírito Santo desça sobre você, que você esteja cheio do Espírito Santo, que você possa ser batizado com o Espírito Santo e que você possa ser cheio de Jesus e que você, da sua casa, saia uma frequência nova para mudar, para transformar a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a nossa nação e as nações da terra. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu comentário porque isso é importante para chegar o vídeo às outras pessoas. E tem mais vídeo aqui para você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.